Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos então para o capítulo 14 estudar sobre possibilidades, tá? Vamos ver alguns exemplos e aí vocês já vão ver como é fácil esse conteúdo. Possibilidades e problemas de contagem. Então, digamos aqui, ó, que nós estamos num restaurante e aí você teve várias opções para você escolher, pratos e sobremesas. E você ficou pensando, quantas opções ao total eu teria se eu escolhesse um prato e uma sobremesa diferente? Então, o fato de você raciocinar com um pensamento de sugestões diferentes já é uma possibilidade, um conteúdo de matemática. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode trabalhar com a tabela de possibilidades ao invés de escrever nome por nome, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos chamar os pratos, vamos dar nomes, letras, para não precisar ficar escrevendo um por um. Vou chamar o prato comercial de prato C, prato premium de prato P, prato light de L, executivo de prato E, tá bom? Sobremesas, vamos chamar então o sorvete de S, a fruta de F e o pudim de P. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever os pratos, as sobremesas e montar as possibilidades. Então, olha só. Vamos seguir aqui. Primeiro prato comercial. Primeira vez eu vou escrever, daí depois vocês podem só colocar a letra, tá? Então, prato comercial. Vamos lá, comercial. Próximo é o prato, deixa eu dar uma olhada aqui, premium. Então, a gente vai escrever aqui, premium. O próximo é o light. E o último é o prato executivo. Sobremesas, então vamos lembrar quais são: sorvete, fruta e pudim. Vou trocar a cor aqui. Sorvete, fruta, pudim. Beleza, organizando assim fica mais fácil, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vai escolher um prato e uma sobremesa, porque vai ficar possibilidades diferentes. Então, vamos lá. O prato de comercial vai em todas essas linhas. Então, um prato de comercial, um prato comercial e um prato comercial. O prato premium vai em todas essas linhas da tabela. Prato premium, né? O prato light vai em toda a terceira linha da tabela. Prato light. E o executivo vai na última linha da tabela. Executivo, executivo, executivo. Agora, nós vamos misturar os pratos com as sobremesas, porque você vai escolher um prato e vai escolher uma sobremesa diferente. Sorvete, na coluna do sorvete, então vai ter o prato comercial e sorvete, vai ter o premium e o sorvete, vai ter o light e o sorvete, executivo e o sorvete, vai ter também aqui, aqui nessa coluna aqui são as frutas, né? Então, comercial e fruta, premium e fruta, light e fruta, prato executivo e fruta. Agora, aqui na coluna que tem pudim, nós vamos pegar o pudim de sobremesa. Então, vai ser o prato comercial e pudim, premium e pudim, prato light e pudim, prato executivo e pudim. Vocês observaram que para cada um desses foi diferente, ó, nenhum deles repetiu? Então, todos esses resultados são as possibilidades. A gente poderia escrever, ó, quando você está montando possibilidades, você pode escrever, então a gente poderia colocar as siglas aqui, CS, CF, para não precisar ficar escrevendo as palavras, né, gente? CP, comercial com as sobremesas. Aí depois, premium sorvete, premium e fruta, premium e pudim. Outro prato, light, light e sorvete, light e fruta, light e pudim. O último prato é o executivo. Executivo e sorvete, executivo e fruta, executivo e pudim. Aqui são as maneiras de escrever as possibilidades. Nós podemos escrevê-las, nós podemos usar tabelas e nós podemos usar o diagrama. Olha só, tem e mais a árvore de possibilidades. Então, o diagrama a gente só vai... É bem parecido, diagrama e árvore de possibilidades. O que a gente vai fazer? A gente vai interligar.
O comercial, ele pode... Eu vou trocar de cor, tá? O comercial, vou escolher uma cor para cada um. O comercial, ele pode ir com sorvete, ele pode ir com a fruta e ele pode ir com o pudim, certo? O prato premium, escolher outra cor. Pode ir com sorvete, pode ir com a fruta, pode ir com o pudim. O prato light, vamos pegar outra cor aqui. Prato light, pode ir com sorvete, pode ir com a fruta ou pode ir com o pudim. E o último que eu vou escolher aqui, prato executivo, pode ir com sorvete, pode ir com a fruta ou pode ir com o pudim. Então, esse é um diagrama. Agora, vamos ver a árvore de possibilidades. Na árvore, a gente vai... Ó, o diagrama fica uma bagunça, na verdade, né? Fica melhor agora na árvore, fica um pouco mais nítido para observar. Então, a gente faz lá. Para não precisar escrever todas as palavras de novo, é só colocar a sigla, ó. Sorvete, fruta, pudim. O light pode ir com sorvete, com a fruta, pudim. O premium pode ir com sobremesa de sorvete, fruta ou pudim. O executivo, sorvete, fruta, pudim. E assim, galera, vocês viram todas as formas diferentes que a gente utiliza para escrever as possibilidades, ó. Então, nós estamos estudando um problema de matemática, vendo as quantidade de opções que nós temos de pratos e sobremesas, e na hora de escrever, a gente pode escrever as palavras, a gente pode montar uma tabela, nós podemos utilizar um diagrama ou então uma árvore de possibilidades, tá? Todas essas maneiras são formas de escrever os probleminhas e as situações de contagem e possibilidades, enfim, tá? Legal, né? Agora, se a gente for representar a conta, então nós vimos a maneira de escrever. Vamos pensar. Quantos pratos nós temos aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui sublinhar. 1, 2, 3, 4, certo? Quantas sobremesas nós temos aqui? 1, 2, 3. Então, que tipo de conta que ficaria? 4 vezes 3. Ó, porque o resultado deu 12. 12 possibilidades em todos. Então, representando em cálculo, 4 pratos vezes 3 sobremesa. 4 vezes 3, 12 possibilidades. E aí você vai falar assim, prof, mas por que que eu não poderia ir direto fazer a conta? Depende do exercício. Se o exercício perguntar o total, você só faz a conta. Se o exercício perguntar as opções, aí você tem que escolher um método desse para escrever todas as opções, tá? Então, você pode só fazer a conta ou escrever as opções, dependendo do que o exercício está perguntando. Aqui, e tem uma outra situação nos blocos lógicos. Então, é uma caixinha cheia de formas geométricas, ó, cheia de formas geométricas, e aí nós temos nessas formas triângulo, nós temos quadrado, círculo e retângulo. Porém, além de ter as formas geométricas, tem características. Nós temos formas geométricas de cores azul, amarelo, vermelho. O tamanho também a gente pode alterar, porque pode ser um tamanho grande ou pode ser um tamanho pequeno. Olha quantas características está tendo. A espessura pode ser uma peça fininha ou bem grossa. Então, duas características aqui. Observem que em possibilidades, ó, se for ver possibilidades no total. Possibilidades. Quantas formas tem aqui? 4. Quantas cores tem aqui? 3. Quantos tamanhos tem aqui? 2. Quantas espessuras tem aqui? 2. O total de possibilidades era só multiplicar. Mas o que acontece agora? Se fosse ver o total, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Vamos só conferir, ver se está certo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 48 é o total. Se eu considerar todas as peças, todas as cores, todos os tamanhos e todas as espessuras. Agora, se eu remover uma parte, já altera a conta. Então, digamos que você tenha que escolher só o triângulo e o quadrado. Então, ao invés de ser 4, você vai trabalhar com 2. 2 vezes aí as outras características, tá?
Então, quantas peças diferentes aqui podem existir? Podem existir 48 peças diferentes, certo? 48 peças. Quantas dessas peças são grossas? Aí agora aqui é o seguinte, eu posso usar todas as peças, mas não posso considerar fina, ó. Não posso considerar, porque isso aqui é grossa. Então, na hora de eu fazer a conta, aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2, porém aqui eu não posso multiplicar por 2, porque eu desconsiderei as finas, então só pode ser vezes 1. Agora a gente vai ali e monta essa conta, ó. Então, a gente vem aqui e monta. Deixa eu só pegar a cor aqui. Então, a gente multiplica 4 vezes 3 vezes 2, e como não pode ser a fina, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 peças. Por quê? Porque eu tenho metade das peças são finas e outra metade grossas. Quantas peças são vermelhas? Então, agora não deu característica nem fina nem grossa, então eu posso usar a fina e a grossa. E não deu a característica do tamanho, nada disso. Só a única característica que deu é que tem que ser vermelha. Então, eu vou poder considerar, só um pouquinho, aí. Eu vou poder considerar todas essas formas, então são 4. As cores é somente a vermelha, então azul e amarela não conta, só considero uma. O tamanho não falou nada, então eu posso considerar 2, e a espessura também posso considerar 2. Então, eu multiplico agora a característica, ó. 4, cor só pode ser uma, tamanho pode ser 2, espessura pode ser 2. E aí, multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 peças. Vocês viram? Conforme a característica, a gente vai reduzindo na multiplicação. Quantos têm a forma triangular? Então, não falo nada das cores, então eu vou considerar todas as cores, ó. Começa tudo de novo, olhando as características. Tem que ser triangular, então aqui só vale o triângulo, as outras formas não valem. Então, eu vou multiplicar uma forma por todas as cores, que são 3, tamanhos, que são 2, espessuras, que são 2. Então, vai ficar 1 vezes 3 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, né? Isso aí, vamos conferir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. 12 peças. Agora tá falando outra características ali. Vocês viram? Conforme as características, a gente vai diminuindo aqui, ó, as possibilidades para multiplicar, tá? Tem que ser grande e fina. Tem que ser grande, então não pode ser pequena. E tem que ser fina, então não pode ser grossa. O restante eu posso usar. Então, eu tenho 4 opções de formato, eu tenho 3 opções de cores, uma opção de tamanho, uma opção de espessura. Então, eu multiplico 4 vezes 3 vezes 1 vezes 1. Ó, 4 vezes 3 vezes 1 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 1 vezes 1, continua sendo 12 peças. Viram só? E é isso aí, galera. Então, eu vou dar algumas atividades ali para vocês estarem praticando, mas é bem simples, ó. Vocês viram que nós fizemos as atividades aqui juntos? Então, falou em possibilidades. Se não tirou nenhuma característica, multiplica a quantidade, ó. Quantas formas, quantas cores, tamanhos, espessura. Agora, se começa a reduzir a característica, é só você cortar e depois na multiplicação não usa aquele que você desconsiderou. Então, todo esse conteúdo é o mesmo conteúdo aqui, ó. Possibilidades. Porém, a diferença é que aqui a gente só fez a conta, não precisou. Já imaginou a gente ter que escrever uma por uma, fazendo flechinhas? Nossa, ia dar um trabalhão, né? Aí eu vou dar algumas atividades, eu vou colocar no roteiro qual que é para vocês estarem fazendo. Mas é mais problemas, assim, de lógica. Então, que nem aqui já está montado. Mas vocês vão ter que olhar quantas possibilidades, qual sorvete, enfim. Vai pedir aqui nessa atividade para vocês estarem fazendo uma atividade mais de observação, enfim. E aí eu vou escolher algumas situações ali para estar trabalhando com vocês essa questão de possibilidades. Mas é bem fácil, tá? Pessoal, e aí para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero falar dos anagramas. O que é anagrama? São palavrinhas com as letras. Então, por exemplo, eu tenho a letra OBA. Qual a possibilidade que eu posso escrever? Posso fazer O, A, B, OBA,
Posso começar com a letra A, fazer A, B, O. Posso fazer A, O, B. Posso começar com a letra B, B, O, A, B, A, O. Então, nenhuma dessas, algumas dessas não são palavras. Então, por isso que a gente diz anagramas, porque anagrama não necessariamente tem que se transformar numa palavra. Pode ser letras aleatórias e, enfim, são possibilidades. Aí, como eu tenho 3 letras, olha só, cada letra ficou, ó, 3 letras. Cada letra pode ocupar uma vez o primeiro lugar. Vocês observaram isso? Então, nós temos 3 possibilidades vezes 2, porque elas trocam de lugar 2 vezes. 3 vezes 2. Aí, nós temos 6 possibilidades ali, ó. 1, 2, 4, 6. Então, quando você está trabalhando com letras e você quer montar as possibilidades, algumas vão ser palavras, outras não. Por exemplo, aqui não tem uma palavra, mas nós consideramos porque é anagrama. Só para vocês saberem, tá? Que em matemática a gente pode fazer possibilidades com as letras e chamar de anagramas. Aqui, galerinha, é só montar, ó, vai ter os números, eu vou selecionar para vocês montar os numerozinhos. Enfim, vou escolher algumas atividades aí e daí vou dar para vocês na tarefinha, tá bom? Beleza, pessoal? Fácil, né? Então, nosso conteúdo é no capítulo 14, possibilidades. Então, hoje nós vimos as possibilidades e também os problemas de contagem, quando nós temos que ou montar o probleminha, as possibilidades, ou só fazer a conta, igual nós fizemos aqui na 158, ok? Valeu, galera. Façam a tarefa que eu vou deixar lá no roteiro e aí na aula ao vivo nós tiramos as dúvidas e corrigimos juntos. Um grande abraço, se cuidem, até mais. Tchau, tchau, pessoal!